Senador, que pese o seu histórico, os seus discursos, os posicionamentos históricos em relação à corrupção, eu, com todo respeito, acho que, em relação a esse tema, o sensacionalismo da divulgação dessas mensagens desde o início lhe causou uma impressão equivocada acerca da realidade dos fatos. Como Você nós tá falando temos... Você está falando de mim? Não, estou fazendo uma ponderação. Tá? Desculpe, é que eu não entendi a ponderação. Não. A minha ponderação é que, em relação a muita gente, talvez o senhor senador, respeitosamente, esteja incluído nesse grupo. Tá? Talvez. Bem, Porque eu não expressei minha opinião, desculpe. tá bom. Talvez, então, vamos dizer assim, o sensacionalismo como essas supostas mensagens foram divulgadas tenha lhe causado uma avaliação errada do que aconteceu em relação a esses fatos. O fato é que já foi dito aqui por vários, por mim, fora aqui dessa audiência, não são incomuns conversas entre juízes, procuradores, policiais e advogados no cotidiano da nossa prática forense. Nossa prática forense é diferente, por exemplo, da tradição anglo-saxã, onde existe uma quase impossibilidade desse tipo de interlocução. Mas o nosso sistema é diferente. E no nosso sistema, o juiz da ação penal é o juiz da fase de investigação. É ele que atende requerimentos do Ministério Público, da polícia, dos advogados, e eventuais conversas, embargos auriculares não deixam de ser incomuns. Do outro lado, nós estamos falando aqui de uma operação que nas minhas mãos durou 4 anos. Não é? Então, essas conversas se repetiram com procuradores, policiais e advogados durante muito tempo. Nós estamos falando de 4 anos aqui. Do outro lado, abstraído o sensacionalismo, abstraído a possibilidade de adulteração parcial dos textos das mensagens, não existe nada ali de conteúdo ilícito ou ilegal. De forma que, se nós formos observar os fatos da operação, o número de deferimentos, prisões, por exemplo, o número de indeferimentos, o número de recursos interpostos pelo Ministério Público em relação às minhas sentenças. Quase que integralmente houve recurso em todas, salvo uma, de 45. Se nós vamos observar tudo isso, não há aí nenhuma espécie de conluio ou convergência absoluta entre a posição do Ministério Público ou do juiz. Do outro lado, a indagação se eu me arrependeria do que fiz, não, eu acho que nós mudamos um padrão de impunidade da grande corrupção que nós tínhamos no país. E a dinâmica da operação gerava, às vezes, essas interlocuções informais, mas nada feito fora do extraordinário ou dentro da legalidade. A questão do Telegram, da nuvem, tal, não sei. A informação que eu tenho é que, uma vez sair do Telegram ou apagadas as mensagens, se apaga igualmente nas nuvens. Pouco. Bem, a informação que eu tenho é diferente, mas eu não sou um técnico, não sou um especialista nessa matéria. Ter-se-ia que ver isso aí. Vamos lembrar que o Telegram não tem representação no Brasil. Não é uma coisa assim tão simples. A pergunta... O crime em andamento, Sim, perdão. perfeito. Olha, o crime em andamento é porque, até onde eu tenho notícia, aparelhos celulares de outras pessoas estavam sendo continuamente atacados, não é? E com o conteúdo capturado. Então, por exemplo, se nessa semana, depois do início dessas divulgações, novos celulares foram hackeados e o aparelho, vamos dizer, capturado o conteúdo, nós vamos aceitar a divulgação, então, desse material por qualquer órgão de imprensa? Eu acho muito grave. Por isso, um crime em andamento.